Em 1970, um filme esnobado por vários cinemas, por vários lugares, acabou recebendo a sua oportunidade de passar de madrugada num cinema menor. E com essa oportunidade, o filme ele fez tanto sucesso que acabou virando um filme cult e inaugurou essa sequência de lançamentos aí de sessões da meia-noite. A gente está falando de O Topo, de Alejandro Jodorowsky, que recebeu uma continuação 50 anos depois e não foi em formato de filme. Hoje a gente vai falar de um quadrinho que, depois de um filme dos anos 70, começou a ser feito em 2016, terminou em 2022 e agora está completo com uma sequência do filme. Mas calma, você não precisa ver o filme para entender esse quadrinho. E eu vou falar hoje de Os Filhos de Eu Topo, uma obra do Alejandro Jodorowsky que talvez seja a que eu mais gostei dele. E olha que eu li em Cal, eu li Borges, eu li outras coisas do Jodorowsky, mas essa obra, Eu Topo, é realmente demais. E hoje a gente vai falar desse quadrinho sensacional lançado pela editora Comic Zone. E caramba, 50 anos depois a gente tem um quadrinho para continuar uma história. E eu já vou te dizer que eu me surpreendi. Porque, cara, é um quadrinho grandão e tal, uma super história. E eu falei, será que eu vou entender se eu ver o filme? Será que vai? Você vai entender. O começo do quadrinho ele já te explica ali o contexto do Topo e tudo mais, tudo que você precisa saber. E é uma história envolvente e é uma história, como eu disse aí no título do vídeo, é uma história sobre o amor. Mas talvez não o amor que você esteja pensando, não o amor que a gente sempre relaciona geralmente com paixão, com gostar de uma pessoa. E você vai entender tudo isso aqui. Basicamente, o que a gente tem nessa história, e o começo do quadrinho ele já conta um pouco do filme para você entender, a gente tem o El Topo, que era um bandido, que ele acabou numa jornada espiritual durante o filme e virou um santo. Ponto. O quadrinho ele explica isso, na primeira página ele já explica isso que você precisa saber. E o que a gente tem aqui é que o El Topo morreu. O El Topo morreu, e a partir disso, ele vira uma espécie de ilhota, uma ilhazinha, não no meio do mar, nada, no meio do deserto mesmo. E essa ilha ela é cercada por um abismo. E ninguém consegue chegar lá. Mas por que essa ilha é importante? Porque essa ilha cresceu pedras de ouro, gigantes pedras de ouro, menires de ouro. E aí todo mundo, obviamente, vai querer esse ouro. E aí você começa a ter uma peregrinação de religiosos, caravanas repletas de pessoas. Cara, é muita gente. Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês terem uma ideia. Pessoas chegando e cobiçando esse ouro. E aí qual que é o pulo do gato aqui? O negócio é que só pode chegar nessa ilha, só pode atravessar ali e não cair no abismo uma pessoa que seja pura, de verdade. E aí você tem esses religiosos fazendo orações pro topo, falando, você sabe que o meu coração é puro, deixa entrar. E a pessoa tenta, ela cai no abismo, porque ela não é pura de verdade. As pessoas estão cobiçando o ouro. Só praticamente ali do jeito que se coloca no quadrinho, um santo vai conseguir chegar até ali. E isso já começa essa loucurada, né? Porque você fala, tá, e eu mesmo, eu esperava um faroeste, um bang bang, alguma coisa assim. Mas aí eu fui inocente, né? Porque o Jodorowsky, a gente sabe que o Jodorowsky ele é um cara que ele gosta de aprofundar. E às vezes você tem muito dessa coisa pausando até pra falar do quadrinho, mas você tem muito dessa dificuldade, às vezes, de algumas pessoas, de ler obras do Jodorowsky, porque tem muita metalinguagem, tem muita coisa, você pega em Cal, você pega outros quadrinhos dele, que ele coloca muito dessas buscas, pesquisas, conhecimentos religiosos que ele tem e vai colocando dentro dos seus quadrinhos, dentro das suas histórias, e às vezes não fica claro, às vezes as metalinguagens confundem as pessoas, mas aqui em El Topo, por incrível que pareça, a gente tem uma história simples. É uma história que ela tem bastante coisas acontecendo dentro dela, bastante detalhezinhos, mas que são simples de entender. Então, beleza. El Topo morreu. As pessoas querem o ouro. E tem tudo isso. E o que mais? Basicamente, a história tem os nossos dois protagonistas que são filhos de El Topo, como o nome do quadrinho já diz. Basicamente, a gente tem um filho, que é o Caim, que ele foi abandonado quando era criança pelo El Topo, e ele cresceu e quer se vingar do pai. E a gente tem um outro filho, o filho mais novo, o filho de ouro do El Topo, Abel, que vive com a sua mãe. São mães diferentes, tá, pessoal?
E basicamente o Caim, ele quer se vingar do pai e ele tenta matar o Eutopo. E não consegue, porque o Eutopo, ele já era um santo. E o Caim, ele fala, então tá bom, se não é você, eu vou atrás do teu filho. Vou atrás de Abel. E aí o Eutopo, ele fala, não, do meu filho ninguém mexe. Então, ele amaldiçoou o seu filho Caim. E qual é a maldição? Ser invisível. Tá, é algo real? Ele virou invisível? Ninguém consegue ver? Ele consegue tocar? Não é algo... Nesse caso, é um quadrinho que tem coisas sobrenaturais, mas não é esse caso aqui. Basicamente, ele tem uma marca agora na sua testa e as pessoas não podem olhar, não podem meio que olhar praticamente e aí evitam interagir, né, com Caim. E isso ele vai vagando, a gente vê ele vagando por cidades, por locais, interagindo com as pessoas e as pessoas, é o proibido, tem um outro nome que eles usam, não lembro agora, e aí todo mundo fecha o olho, ninguém pode olhar pra ele e tudo mais, e aí quando ele faz alguma coisa, as pessoas, não, por que você tá fazendo isso? Aí vem alguém e fala, não, nada está acontecendo, não tem nada acontecendo, porque é literalmente um apagamento da existência, as pessoas fingem que ele não existe, quando ele faz alguma coisa, as pessoas fingem que nada aconteceu, foi o vento, foi sei lá, foi Deus, eles fingem que aquilo que ele faz não está sendo feito por uma pessoa. E isso deve ser atormentador para um ser humano. E beleza. E aí você já tem definido aqui. Você tem Caim, nessa sua maldição. Abel vivendo com a sua mãe, fazendo um teatrozinho de fantoches e tudo mais. Essa é a vida deles. E a história muda quando a mãe de Abel morre. E ela tem um último pedido para seu filho. Ela quer ser enterrada junto com Eutopo naquela ilhazinha de ouro. E bom, como Abel é o filho de ouro do Eutopo, ele vai conseguir entrar nessa ilha. Ele consegue. Mas tem um detalhe. Como todo mundo está querendo entrar nessa ilha, a partir do momento que a mãe de Abel morre, ela é como se fosse uma santa. E aí ela pode entrar naquela ilha. Então se alguém entrar carregando essa mulher, a pessoa vai poder entrar e pegar o ouro. E tem até um termo que é engraçado, porque os personagens se referem a que fedor é esse? Que é o fedor santo, que é alemana. Porque ela morre, ela não fica... o corpo não apodrece nada. É um cheiro de perfume, e aí as borboletas acompanham o corpo. É loucura. Por quê? Porque ela é uma santa. Então o Abel ele não consegue fazer essa jornada até o túmulo do Eutopo, porque tem muito bandido, tem muita gente no meio que vai querer roubar o corpo de sua mãe. E ele convoca o seu irmão, Caim, mesmo sabendo que existe essa profecia, essa promessa de que Caim matará Abel. E Caim, ele não tem essa intenção aqui. É até engraçado, porque às vezes você acha que, nossa, ele vai querer matar Abel. Não, eles se relacionam muito bem, eles conversam, e o Caim, ele até cita em vários momentos, eu não vou te matar, não sei o que, tem toda essa coisa. E aqui o quadrinho, eu não vou entrar mais em detalhes, mas a gente vai ter nessa jornada, onde os nossos protagonistas estarão dentro de uma carroça com a mãe de Abel, e aí a gente vai ter muitas coisas acontecendo. A gente vai ter personagens que vão aparecendo e vão se juntar a essa jornada, e de formas diferentes. E é engraçado, porque basicamente a gente vai ter duas personagens que vão se juntar aos irmãos. E cada uma vai ter um papel de revolucionar a vida de cada um deles. E revolucionar no sentido de revolucionar mesmo. Porque a gente tem Caim como esse cara que ele vai lá, ele vai nos lugares, ele acaba matando pessoas, ele comete crimes, ele comete atrocidades, violências, porque ele pode, ninguém vai combater ele, porque ninguém pode olhar pra ele, então ele faz tudo. Ele é uma pessoa horrível, um bandido. Um bandido. E você tem Abel com toda essa sua inocência, criado pela sua mãe, o filho favorito de Eutopo. Então ele é um ser inocente, uma pessoa doce, uma criança doce. Um jovem doce. Você tem tudo isso. E esse é o ponto do quadrinho. A jornada que se inverte. Porque a gente vai ver, e a jornada se invertendo, a gente vai ver Abel aos poucos se aproximando um pouco mais do que Caim é. E Caim perdendo a sua motivação de vingança, a sua motivação pelo ouro, porque o Caim ele aceita entrar nessa jornada com Abel, porque Abel diz, você me ajuda a enterrar a minha mãe e eu deixo você pegar o ouro da ilhota do meu pai. Você pega os menires, você pode ficar rico, fazer o que você quiser. E aí Caim fala, opa, beleza.
E essa jornada se inverte. O amor pela jornada de cada um se inverte. Porque a gente começa com Abel tendo amor pela sua mãe, pelo seu pai, e Caim com amor pelo dinheiro. E essas coisas elas vão mudar ao longo de vários acontecimentos do quadrinho. E é um quadrinho que lida especialmente sobre isso. Eu falei, é amor. E não o amor de paixão, como eu disse. Porque é o amor à ganância, é o amor ao dinheiro, à corrupção, à violência. É tudo isso que esse quadrinho ele coloca. A gente tem diversas situações, e esse quadrinho é para maiores de 18 anos, eu acho que tá até aqui, impróprio para menores de 18 anos, porque é um quadrinho visceral, explícito, violento. Eu não consigo talvez pensar num quadrinho que eu li, talvez eu ache, se eu pensar, mas eu não sei, porque é um quadrinho que ele é bem violento, bem explícito, com sangue, as situações. A arte do Ladrão aqui, ela é linda, ideal para esse quadrinho, e é uma coisa que o Jodorowsky até fala. E isso é impactante, é uma arte impactante que consegue mostrar conflitos, cenas perturbadoras e impactantes. E é isso que o quadrinho ele vai mostrar. Ele vai mostrar graficamente, através da sua história, através do desenvolvimento dos personagens, o quanto é fácil ser corrompido. O quanto é fácil... e o quanto as pessoas elas só se importam com o benefício próprio, com todas essas situações. De diversos momentos do quadrinho, a gente vai ver esses personagens tomando rumos extremamente duvidosos, e que se você olha pra eles dentro do começo do quadrinho, você fala, nossa, não tem nada a ver com quem esse personagem era, né? E ele virou uma pessoa completamente diferente. Porque uma jornada muda a vida das pessoas. E esse é o foco de Os Filhos do Eutopo. É mostrar, e eu vejo que o Jodorowsky ele pode ter pensado nisso, que é justamente mostrar o quanto as suas experiências elas podem te moldar, no sentido de o quanto elas podem impactar para mudar o seu foco, mudar a sua motivação, mudar pelo que você luta, pelo que você se esforça e o que você quer. Porque chega um momento da história, com o próprio Caim, por exemplo, que ele tem um ódio do pai por ter sido amaldiçoado. E você percebe que ele não queria o ouro, ele não quer a riqueza, ele quer a libertação. E você percebe isso no quadrinho por diversos momentos que ele quer ser visto e ele quer ser libertado desse fardo, dessa maldição, ele não quer viver isso. E aí chega um momento que ele até se afasta dessa jornada, e o Abel ele até fala, e o ouro, você não quer o ouro? Ele, eu queria a libertação, o ouro não vale mais pra mim. Então, você tem isso, e por outro lado você vai ter o Abel indo pra outros caminhos mais obscuros, e a gente vai ver um pouco disso. Então, cara, que interessante. O jeito que o Jodorowsky ele lida com a trama, não só com os personagens principais, mas com os personagens ali secundários, as duas personagens de apoio que se juntam à trama, mas também com todos os outros personagens que aparecem na jornada por um momento ou outro, ou alguns que aparecem e voltam depois, e causam muitas tretas, mas você vê que é tudo baseado nisso. Qual é a motivação de cada pessoa ali? Para muitos, é o amor. O amor passional. Para outros, vai ser o amor da ganância. Vai ser esse amor ao dinheiro, a querer o ouro do Eutopo. E essa coisa é o que torna essa jornada interessante. Porque se a gente tivesse mais um faroeste, as pessoas fazendo bang-bang pela luta pelo ouro e tudo mais... E a gente tem um pouco dessas lutas, desses conflitos, mas você claramente percebe que tudo isso é até animalesco. Você vê as pessoas comportando em alguns momentos como animais, fazendo crimes e coisas horrorosas. E tudo isso por amor à vingança, às vezes, e amor ao ouro, ou tudo isso junto. Então, Os Filhos de Eutopo traz o leitor para uma reflexão. E eu acho que o Jodorowsky ele tem muito isso em todos os seus quadrinhos. Você vê em Cal algumas coisas para refletir também. Mesmo o Borja, que é mais uma história ali, você tem algumas coisas que ficam... o jeito do Jodorowsky, às vezes, de abordar religiões, de abordar alguns conceitos, ele joga provocações ao leitor. E Os Filhos do Eutopo te leva a refletir sobre essa coisa da sua jornada e da sua motivação. Pelo menos é assim que eu entendo. É refletir sobre a ganância, sobre a corrupção. Às vezes, o que uma pessoa está disposta para fazer para chegar num objetivo.
E é óbvio, a gente tá falando de um quadrinho, então você vai ter as coisas absurdas. São pessoas que estão ali atacando e sendo violentas umas com as outras para chegar no ouro. Mas se você parar pra pensar na sua vida, em quantos momentos você não teve um objetivo e você já não pensou em passar por cima de alguém? Ou já passaram por cima de você pra atingir um objetivo? E o quanto a gente às vezes se apega, e acho que esse é o ponto principal que eu vejo nessa jornada. O quanto a gente às vezes a gente se apega ao material, ao ouro, no caso simbolizado aqui, e o prêmio de verdade não está nisso. O prêmio de verdade, às vezes, é o amor, é a paz interior, é um estado religioso, como o Jodorowsky coloca aqui. E se você tem religião ou não, fique tranquilo, esse quadrinho é acessível para todo mundo. O Jodorowsky não tá te pregando alguma coisa aqui. Mas é um quadrinho que te leva a refletir sobre diversos pontos. E é muito interessante mesmo. É muito interessante. O jeito que o Jodorowsky conta histórias, ele aborda situações, é realmente fantástico. E Os Filhos de Eutopo é uma jornada que é extremamente gostosa de seguir. É um quadrinho, assim, que do começo ao fim você vai sentar e ler. Tem 200 e poucas páginas, se não me engano, 232 páginas. Fora aqui até do acabamento gráfico do quadrinho, né? Então vamos lá. Capa dura, tem um verniz localizado ali, é lindo, cara, é lindo. 232 páginas com cores, papel offset, alta gramatura e, como eu falei, recomendado para maiores de 18 anos. É uma edição extremamente linda, é um quadrinho extremamente viciante, é uma obra que... Ah, cara, como é bom ver um bom contador de história. Quando você pega o Jodorowsky com o Eutopo, outras obras dele, é bom demais você ver um contador de histórias. Porque são histórias que são histórias impactantes, histórias boas, histórias divertidas, histórias que vale a pena ler. Mas são aquelas histórias que na entrelinha sempre vão falar sobre alguma coisa. E eu já falei, Eutopo é sobre amor. Amor passional, amor ao dinheiro, amor à ganância, corrupção e amor, em alguns casos aqui, à violência. E é interessante ver nessa jornada o que cada personagem vai se tornar. Então é isso, pessoal. Os Filhos de Eutopo, cara, que baita história, que baita história. Os personagens muito interessantes, cara, que história legal. E como eu disse, foi sentar pra ler e eu fui até o fim, porque é muito bacana. É uma história que fala muita coisa, falei muito sobre esse amor, né, sobre essa coisa de ganância, mas também pode colocar até redenção. Aí eu não vou entrar em detalhes pra não spoiler a história, mas você tem momentos de redenção mesmo, e como eu disse, de personagens que entendem a sua motivação e que às vezes... tem aquela frase que é muito bacana, que é uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade para algumas pessoas. E você tem isso em um momento aqui que eu achei muito interessante, que é um personagem que ele toma a decisão de começar a agir de uma certa forma, só pra, tá bom, vou fazer aqui. E quando você vê, ele entra de cabeça nesse personagem, ele realmente vira aquilo. E isso é o que traz uma verdadeira redenção, uma verdadeira transformação para esse personagem. Então é muito interessante Eutopo. Jodorowsky aqui mandou muito bem. Os Filhos de Eutopo é um quadrinho imperdível. Cara, talvez vai entrar na lista dos melhores do ano, hein? Talvez vai entrar na lista dos melhores do ano, porque é o que eu falei. Não é uma história que ela é viajada, revolucionária em certo ponto, mas é uma história tão bem contada e com mensagens tão explícitas e tão bem produzidas que é sensacional. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você já leu Os Filhos de Eutopo? O que você acha do Jodorowsky? Cara, Incal, Metabarões, Porja e outros quadrinhos. O cara não para, né? Ele é muito bom. Não esquece de se inscrever no canal também. Ativa o sininho para você estar por dentro aí de todos os vídeos, todas as novidades que saem aqui no canal. Tem vídeos sobre notícia de cultura pop, tem vídeos, obviamente, a maioria dos vídeos fazendo review de quadrinhos. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!